Imagine preparar um casamento perfeito, convidados esperando, flores impecáveis, vestido pronto para o sim. Mas no último minuto, a noiva descobre que foi traída pela própria melhor amiga e o noivo fugiu com ela. O que ninguém esperava é que, em um ato de coragem, ela tomaria a decisão mais surpreendente da vida: se casar na mesma hora com um desconhecido que, na verdade, era um magnata poderoso. Antes de eu te contar essa reviravolta impressionante, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. A chuva começou fininha, quase um sussurro no telhado da igreja de Santa Teresa, quando Beatriz percebeu que o atraso de Gabriel não era só trânsito na Barão Homem de Melo. O relógio no hall marcava 17h08 e o buquê de lírios na mão dela já não tinha o mesmo brilho da manhã. Os convidados cochichavam, padrinhos inclinavam a cabeça para o lado e Fátima, a cerimonialista, puxava Beatriz para um canto com um copo d'água e aquele sorriso treinado de quem diz: vai dar tudo certo, enquanto os olhos dizem: talvez não. Quer que eu ligue para ele? Perguntou Fátima baixinho. Já liguei 5 vezes, respondeu Beatriz, sentindo o tecido do vestido aderir ao peito, como se quisesse ouvir o coração. Ele mandou mensagem. Disse que estava chegando. Foi quando Lara apareceu. Lara, a mesma amiga que crescera com Beatriz desde o ensino fundamental, a mesma que dividiu o lanche, o segredo, o primeiro batom e a cama numa noite de filme e pipoca na adolescência. Lara, que naquela tarde usava um vestido azul petróleo e um sorriso de quem acabou de cometer um erro que não sabe esconder. Ela evitava encarar Beatriz, mas caminhava rápido, como quem precisa atravessar um campo minado. Puxou a cerimonialista pelo braço, cochichou algo intraduzível e Fátima arregalou os olhos. Fala logo, Lara, disse Beatriz, e sua voz foi firme demais para o que sentia. Cadê o Gabriel? Bia, ele... Lara tentou, porém a garganta fechou de culpa. Ele está no carro. Eu ia falar com você antes. Antes do quê? Antes de ele ir embora comigo. A palavra embora caiu no peito de Beatriz como um saco de cimento. Em algum lugar perto, o quarteto de cordas ensaiava baixinho uma valsa, uma música que falava de promessas eternas, ironia crua para um corredor que cheirava a flores e mentira. O ar ficou denso e por um instante tudo girou. Beatriz se apoiou num banco de madeira e a mãe, Dona Norma, ao vê-la pálida, correu para segurar sua mão. Não, mãe, disse Beatriz, delicadamente retirando a mão. Eu preciso ouvir. Eu e o Gabriel, Lara continuou, tropeçando nas sílabas. Aconteceu. Não era para ter acontecido. Ontem. E ele disse que não quer mais casar. Ele me pediu para ir com ele agora. Agora? No dia do meu casamento, repetiu Beatriz, quase rindo, mas não havia humor, só um abismo. E você, minha melhor amiga, achou que a melhor hora para me contar era 5 minutos antes de eu entrar na igreja? Lara chorou de verdade. Não havia desculpas que coubessem naquele vestido azul. Beatriz, por um segundo, sentiu o impulso antigo de abraçá-la, como fazia quando Lara quebrava o coração por outros homens. Mas aquilo era diferente. Aquilo era uma faca e sangrava de um jeito que não havia curativo. Saia daqui, Beatriz disse simples. Leve o que você quiser, minhas fotos, minhas lembranças, minhas conversas, mas me deixe o meu nome. Saia. Lara foi. Fátima tentou organizar um estrago impossível. Recolher convidados, pedir mais meia hora, resolver a logística. Mas o que se resolve quando a promessa principal se desfaz? Dona Norma queria levar a filha embora, refazer tudo, esconder a vergonha de família. Vamos, minha filha, não se humilha. Foi então que Beatriz respirou fundo, sentiu os pés tocarem o mármore frio do corredor e olhou para a porta aberta da igreja, onde a fina chuva dava ao mundo um brilho de vidro. Do lado de fora, a cidade seguia.
O motorista do carro antigo contratado para levá-la até a recepção olhava o celular, alheio ao drama. O quarteto de cordas, sem entender a pausa, parou de tocar de repente, e o silêncio soou como um anúncio. Beatriz caminhou até a porta, e foi quando viu o homem, um convidado de ninguém, encostado no batente com um guarda-chuva preto fechado na mão. Terno cinza impecável, gravata estreita e olhos de um castanho quase dourado. Ele a olhou como quem percebe que acabou de entrar em uma história em andamento. "Desculpe", disse ele com voz grave e tranquila. "Não fui convidado. Vim ver a igreja para um evento mais tarde. Acabei chegando cedo." Beatriz quase sorriu pela ironia. "Chegou cedo para o meu fim." "Nem todo fim é fim", ele respondeu. "Às vezes é só o capítulo que precisava terminar." "Você é filósofo?" "Não", ele disse. "Só alguém que já viu muita coisa. Meu nome é Miguel." Beatriz assentiu. Enxugou lágrimas que insistiam em nascer e percebeu que os convidados, inquietos, se aglomeravam ao fundo, esperando um anúncio. Ela pensou em ir lá, em dizer "acabou, obrigada pela presença", e desabar no colo da mãe depois. Mas algo travou. A ideia de que, naquela mesma cidade, Gabriel e Lara dirigiam juntos como se tudo fosse simples assim. Como se o amor fosse um contrato que se rasga e joga fora. E por que ela deveria sair por baixo? Voltou-se para Miguel. "Você tem coragem?" Ele arqueou a sobrancelha. "Para quê?" "Para segurar a minha mão", disse Beatriz, "e entrar comigo naquela igreja." Miguel a olhou longamente e em seus olhos havia qualquer coisa entre surpresa e respeito. "Você tem certeza?" "Tenho certeza de que não vou embora humilhada", disse ela. "Tenho certeza de que vou escrever a minha história. O resto eu descubro no caminho." Miguel respirou, deixou o guarda-chuva encostar na parede, estendeu a mão. "Então vamos." Não foi um casamento normal, foi uma travessia. Fátima tentou barrar, dizendo que havia procedimentos, que padrinhos, que documentos, mas Beatriz apenas pediu o microfone do celebrante. Explicou que o noivo sofrera de uma súbita falta de caráter e que ela, se ainda quisesse, seria feliz daquele jeito mesmo, entrando com outro. Houve um murmúrio coletivo. Houve quem achasse um escândalo, houve quem puxasse o celular para gravar, mas quando ela passou pelo corredor, cabeça erguida, braço no braço de um desconhecido, um grupo de crianças começou a bater palmas e o resto seguiu. O inesperado tem ritmo próprio. O celebrante, um homem acostumado a gente que decide tudo de última hora, escolheu palavras como quem pisa em pedras no meio do rio. Falou de liberdade, de dignidade, de amar a si mesmo como base para amar o outro. "O que se inicia hoje", disse ele olhando para Beatriz, "não precisa se chamar casamento no papel. Pode se chamar pacto de respeito." Beatriz olhou Miguel e ali no altar, com as mãos dadas, percebeu uma calma rara. Não conhecia a vida dele. Não sabia onde ele morava, o que comia, como ria. Sabia apenas que ele segurara a mão dela num dia em que ninguém mais soube. "Eu aceito me respeitar junto com você", disse ela. E todo mundo riu, chorando um pouco. Eles não assinaram nada naquele momento. Não havia burocracia que coubesse na urgência, mas houve sim uma celebração improvável. Um brinde na recepção em que Beatriz discursou não sobre como nos conhecemos, e sim sobre como eu aprendi a me escolher. Houve dança, não a valsa ensaiada, mas um forró meio torto no qual Miguel, para surpresa geral, se saiu bem. Houve bolo, houve foto, houve, sobretudo, um silêncio novo dentro de Beatriz. Um lugar de paz, onde antes só havia ruído. Foi só depois, quando os convidados iam embora em ondas, que Miguel se aproximou com 2 cafés e a conduziu até um canto do salão. "Eu tenho algo para contar", ele disse, olhando as próprias mãos como quem mede palavras. "Eu não fui totalmente sincero. Eu vim ver a igreja para um evento, é verdade, mas eu sou o evento." "E como assim?" "Eu financio uma fundação que realiza casamentos e festas para pessoas que precisam. Gente que teve a cerimônia interrompida por enchente,
gente que perdeu o salão por golpe de última hora, gente que não tem documento porque perdeu tudo num incêndio. Eu gosto de ficar nos bastidores. Hoje vim ver a acústica. Eu não imaginava que acabaria no altar. Beatriz riu de verdade pela primeira vez no dia. Você organiza casamentos para quem teve a festa arruinada e acabou se metendo no meu caos. Isso explica o forró. Explica só a ousadia. Ele respondeu. O forró é da minha avó, de Juazeiro. E seu sobrenome? Miguel Duarte. Ele disse de um jeito simples, como quem diz padaria do Zé. Mas o sobrenome flutuou um segundo na mente de Beatriz, que já o tinha lido em letreiros de prédios, em placas de hospitais, em manchetes anódinas sobre investimentos. Duarte. O nome que comprava metade da avenida do centro sempre que queria. Duarte. De qual Duarte? Dos que gostam de comer pastel na feira de domingo, ele disse, e Beatriz percebeu o recuo. Eu não costumo falar disso logo. As pessoas mudam. Ela começou a entender por que as mãos dele, tão seguras, seguraram as dela sem tremer. Existia um mundo por trás daquele terno cinza. Você é rico. Riqueza é uma palavra pesada, ele disse sorrindo. Eu prefiro dizer que não me falta café. Beatriz o encarou, mediu o humor, a delicadeza. Lembrou de Gabriel e de Lara e sentiu pela primeira vez que talvez o universo tivesse senso de humor. Tudo bem, ela disse. Hoje eu também não me faltarei. Os dias seguintes foram estranhos e bonitos. A história de Beatriz, noiva traída a casa com desconhecido, virou rumor. Depois virou vídeo, depois virou matéria apressada em blog de fofoca. Na padaria, senhoras tocavam o ombro dela e diziam corajosa. Na fila do banco, um rapaz pediu para tirar uma foto, porque minha irmã precisa acreditar que dá para recomeçar. Beatriz voltou ao trabalho na pequena livraria onde gerenciava o estoque e fazia resenhas para o site. As colegas a cercaram com bolo de milho e planilhas de reabastecimento. A rotina salvou o coração. Miguel aparecia ao final do expediente com passos de quem tinha escolhido estar ali. Às vezes trazia flores do Ceasa, mais bonitas porque escolhi com a dona Jandira. Às vezes só um pão de queijo ainda quente. Conversavam na calçada até tarde, sobre livros, filmes, memórias que não doíam. Ele não perguntou dos detalhes de Gabriel e Lara. E ela não perguntou quantos zeros havia nas contas dele. Combinavam limites sem falar deles. Eu não quero ser uma história sobre dinheiro, disse ela, numa noite em que a brisa parecia mexer nas prateleiras do universo. Nem uma vingança sofisticada. Eu não quero ser um salvador, ele respondeu. Nem um trombone ambulante. Então vamos ser só gente? Vamos. Quando finalmente se beijaram, não foi num restaurante caro nem no banco de trás de um carro importado. Foi numa praça qualquer, sentados no degrau de um coreto onde um menino tocava violão desafinado. Beatriz tinha nos lábios o sal da pipoca e Miguel tinha nas mãos a pressa de quem não quer assustar um pássaro. Era um beijo de quem encontra um copo d'água depois de atravessar o sertão. A vida, contudo, não poupa ninguém dos testes. 3 semanas depois, Lara reapareceu. Não veio sozinha. Chegou à livraria com um vestido mais simples, o rosto abatido e uma ferida nos olhos. Gabriel a deixara. Foi tudo rápido demais, disse ela, mordendo o lábio. Ele disse que precisava pensar. Sumiu. Eu não tenho mais ninguém, Bia. Beatriz ficou parada por um instante, como quem observa uma tempestade antiga se formando de novo na mesma direção. Não sentia ódio, sentia uma espécie de cansaço. Você ainda tem você, Lara, disse gentil. Sempre teve, só esqueceu. Eu mereço o seu perdão? Perdão não se merece, se oferece, mas eu não tenho isso para te dar ainda. Tenho distância e um desejo sincero de que você se cure. Lara chorou, agradeceu, deixou um envelope com fotos antigas. Caso um dia você sinta a falta da menina que a gente foi. Beatriz guardou, não pelo passado, mas porque lembranças às vezes são ferramentas para entender o presente. No noticiário da noite, naquele mesmo dia,
Um apresentador de voz impostada começou a falar de Beatriz, a noiva corajosa, e Miguel Duarte, o herdeiro discreto. Imagens da igreja, do forró, do buquê jogado para um grupo de crianças que nem sabiam o que era pegar buquê. Beatriz, que nunca tivera gosto por holofotes, sentiu o coração acelerar. O celular vibrou até quase cair da mesa. Colegas da faculdade, primos esquecidos, gente que surgia do nada para matar a saudade e tomar um café. Miguel chegou à livraria pouco depois do fim do plantão policial. Havia uma sombra no rosto dele, um incômodo breve. "Você está bem?" ele perguntou. "Não sei ser notícia", ela confessou. "Não sei a etiqueta do inusitado." "Você não precisa saber", ele disse. "Se quiser, sumimos um pouco." Eles sumiram. Tudo que puderam, um fim de semana numa pousada humilde no interior, com lençóis que cheiravam a sabão e um rio que sabia dizer o tempo certo de cada coisa. Miguel mostrou para Beatriz o prazer de remar devagar. Beatriz mostrou para Miguel a graça de ler em voz alta um trecho de Drummond. Eles riram da própria fama súbita, como quem ri das próprias fotos de infância. Foi na volta que a vida chamou para o próximo passo. Miguel a esperou na porta de casa. Terno simples, olhos atentos. "Quer jantar comigo amanhã?" Nada grandioso, só um convite formal para um momento que talvez seja grandioso. Conhecer minha avó. Ela é brava? Ela é a brava que salvou miúdos e médios nas enchentes de 78. Vai te olhar como se pudesse ver suas doenças e suas curas, mas se te abraçar, estará abraçada para sempre. O jantar foi em uma casa antiga no bairro das Mangabeiras, onde o vento parecia subir da cidade para pedir conselho às montanhas. Dona Dalva, a avó, usava um vestido de algodão e um sorriso sem pressa. Serviu galinhada, contou histórias de quando vendia bolo na porta de fábrica, perguntou a Beatriz o que ela lia, o que ela sonhava, o que ela temia. No fim, pegou a mão de Beatriz e disse: "Menina, quem se escolhe vira imã do que presta. Não solte a mão de você." A aprovação da avó, mais do que qualquer manchete, pesava de forma boa. Miguel relaxou por inteiro, como quem finalmente traz alguém para dentro do núcleo onde as decisões reais eram tomadas. Eles começaram a falar sério sobre um nós. E foi nesse falar sério que surgiu, um pouco inevitável, a conversa sobre o mundo de Miguel. Empresas, conselhos, heranças, contratos. "Eu não quero te afogar em protocolo", ele disse, numa tarde em que a luz fazia desenho no chão da sala. "Mas se caminharmos juntos, haverá momentos em que a formalidade bate à porta." "Eu não tenho medo de trabalho", disse Beatriz. "Eu só não quero perder de vista quem eu sou." "Eu também não", ele respondeu. "Por isso, se um dia parecer que o dinheiro está falando alto demais, você me puxa para o terreiro." "O terreiro?" "Da avó Dalva", ele riu. "Lá ninguém grita mais alto que o fogão." A primeira invasão do trabalho veio na forma de um convite. A inauguração de uma escola técnica financiada pelo Instituto Duarte no coração de um bairro esquecido pelas estatísticas. E ali começou.